A lei de Ohm, ela justamente vai falar do que o Murilo acabou de falar, de resistência elétrica. Galera, a lei de Ohm ela não tem nenhum mistério, ela é justamente, ela foi criada por um cara chamado Ohm, o pessoal é bem assim, bem criativo nos nomes, né? O cara que inventou, bota o nome dele. É justamente uma lei para equacionar, para você botar tudo num papel, todas essas propriedades que a gente acabou de falar. É justamente para a gente botar matematicamente essa questão aí da nossa corrente que a gente vai ter, da nossa tensão, nosso BDP, né? Relacionado com a resistência, com a resistividade elétrica. Então a gente pode dizer que a lei de Ohm, é um nomezinho encardido para falar, né? As pessoas vão falar Ohm, mas enfim, você pode chamar do jeito que você quiser, desde que você saiba o que ela significa. Ela preza que a corrente elétrica vai ser igual ao quê? Essa corrente elétrica ela vai ser igual a tensão dividida por quê? Dividida pela a resistência do material. Então com isso aqui a gente consegue, você viu que a gente equacionou, a gente botou todas as nossas unidades que a gente já falou. A gente falou de corrente, a gente falou de tensão, falou de resistência. Agora a gente juntou tudo para tudo fazer sentido na sua cabeça. Então você pode ver que a lei de Ohm ela vai relacionar isso daqui e vai nos dar uma unidade de medida. Que unidade de medida é essa? Os ohms. Então justamente na lei de Ohm, ela justamente vai quantificar vai agrupar essas nossas medidas aí que a gente está utilizando até agora, de corrente, de tensão e de resistência, vai botar numa coisa só, que a gente viu naquela que eu botei ali, né? A cor conhecida como lei de Ohm vai nos dar a nossa unidade de medida de ohms, quer dizer que corrente vai ser igual a tensão dividido por resistência, e esse valor aqui vai ser quantificado em ohms. E os ohms são medidos através de ohmímetros, né? Agora, só para vocês entenderem, um ohm, o que significa um ohm? Um ohm vai ser a resistência de um material que vai permitir uma corrente de 1 ampere quando a tensão for de 1 volt. Então quer dizer que quando a resistência de um material permitir que a corrente de 1 ampere flua com a tensão de 1 volt. Então isso daqui quer dizer 1 ohm. E aí por aí a gente vai quantificando. A gente calcula isso justamente por essa lei. Ah, mas e se a resistência permitir que 4 amperes vão sob o valor de 8 volts? Aí você calcula baseado nessa lei. Mas só para você lembrar que 1 ohm equivale à resistência de um material que permite que uma corrente de 1 ampere flua de uma tensão de 1 volt. Beleza? Tá entendido? Vamos seguir. Mas muito bem, pessoal, como a gente viu aqui, depois da lei de Ohm, o que a gente fez aqui? Olha só, a gente ligou o nosso polo negativo da nossa pilha com o polo positivo, e com isso a gente criou uma corrente. Então a nossa voltagem vai ser a diferença de potencial do polo negativo para o polo positivo. Isso aqui vai dar a nossa voltagem. A voltagem vai ser justamente o valor numérico para essa diferença de cargas. A corrente vai ser o quê? A corrente vai ser o fluxo dessas cargas para o polo positivo, oriundos do polo negativo, correto? Então com isso a gente consegue entender muito bem o conceito agora que a gente vai ver de ligação. Por que de ligação? Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente ligou o polo negativo diretamente com o polo positivo, tá vendo? Então a gente vai pegar as unidades de voltagem, de amperagem, de resistência, vão ser uma só. Agora, o que a gente pode brincar num sistema elétrico, galera? No sistema elétrico a gente pode brincar da seguinte forma: a gente pode pegar, por exemplo, várias pilhas, várias pilhazinhas, tá vendo? E a gente pode ligar elas de formas diferentes. O que significa isso? Significa o seguinte: a gente pega essas pilhas aqui, cada um de 1,5 volts, ou seja, que o diferencial de potencial do polo negativo para positivo equivale ao valor de 1,5 volts, é justamente o valor do diferencial de potencial. O que a gente faz então? A gente pode ligar todas essas pilhas de duas formas. A gente pode ligar elas em paralelo e em série. Qual é a diferença das duas?
Olha só, a em série é justamente você ligar em série. O que é uma série? É um atrás do outro, correto? Tem um aqui, depois outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. O que é uma série de TV? São vários episódios um atrás do outro, vão formar uma série, eles estão em série. Então o que a gente faz? Liga em série, lembra como se fosse a nossa série de TV, Breaking Bad, House, How I Met Your Mother, Dexter, enfim. A gente vai botar um episódio atrás do outro, a gente vai botar uma fonte atrás da outra. Então a gente vai ligar aqui, ó, o polo positivo dela com o negativo da outra, positivo dessa com o negativo da outra. E depois, ó, o positivo dessa com o quê? Ó, com o negativo da outra, tá vendo? O que a gente fez? A gente ligou essas cargas, só que como? A gente ligou elas em série. O que vai acontecer nessa ligação em série? Olha só que interessante que vai acontecer. O fio que está ligando elas aqui, o fio que vai originar a corrente desse sistema elétrico aqui, você viu que ele não muda, ele está ligando daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e depois eles voltam para cá. Então quer dizer que a corrente aqui, que vai permitir a passagem desses elétrons aqui negativo para os polos positivos, não vai mudar. O fio, ele não muda. Você viu que ele está ligado aqui, as bateriazinhas estão, as pilhazinhas estão ligadas, e ele também está ligado. Então quer dizer que o quê? Quer dizer que esse fio não vai sofrer alteração de corrente. A corrente dele, vamos botar aqui o nosso suposto exemplo, de 1 ampere. Então o que vai acontecer? Quando a gente liga em série, o que a gente vai fazer? A gente vai, teoricamente, olha só que interessante. Esse terminal positivo, esse terminal negativo dessa pilha tem 1,5 volts, tá vendo? O terminal negativo dessa aqui também tem 1,5 volts. O terminal dessa aqui também tem 1,5 volts. E olha só, o terminal negativo dessa daqui está ligado com o positivo dessa daqui. Então o que vai acontecer? O valor da DDP, da diferença de potencial, o valor da tensão, vai ser outro. Por quê? Porque essas cargas, essas fontes estão ligadas em série. Então quer dizer que a DDP dessa pilha aqui, desse polo negativo daqui, não vai ser desse polo negativo para esse. Não, vai ser a diferença desse polo negativo aqui para esse positivo aqui. Então você vê que o diferencial aumentou. O diferencial não vai ser mais esse daqui, ó. O DDP não vai ser mais esse aqui, tá vendo? O DDP agora vai ser qual? Vai ser esse aqui, ó. Quer dizer que o diferencial aumentou. Se o diferencial aumentou, significa o quê? Diferencial de potencial significa volts, significa tensão. Então quer dizer que a gente aumentou a tensão desse sistema elétrico. Vocês podem ver que a gente aumentou a tensão, porque agora o diferencial é daqui para cá e não mais daqui para cá. Então a gente aumentou o diferencial. Então isso significa que, como aumentou o valor da tensão, a gente vai ter um valor maior do que a pilha sozinha. Se a pilha está ligada em série, esse diferencial aumentou, e a gente vai quantificar a diferença desses dois como? Somando as voltagens. As fontes em série para o quê? Para somar as voltagens, para a gente somar as tensões, as DDPs, a maior vantagem de você ligar em série. A gente poder aumentar a tensão. Vocês entenderam por que a gente aumenta a tensão nesse caso? Porque justamente o fio está passando do terminal positivo de um para o negativo do outro. Então a gente aumentou a distância aqui, ó, do fio que vai chegando do nosso condutor, que vai sair do positivo para o negativo. Então se a gente aumentou essa razão aqui, a gente somou as tensões de cada fonte para aumentar a nossa voltagem, ou seja, aumentar a nossa tensão, aumentou a quantidade de volts que vai ter nesse sistema. Agora, existe também uma outra forma de a gente ligar esses sistemas, que eu vou falar agora, que é justamente para mexer no que a gente não mexeu nesse daqui. Por exemplo, esse daqui a gente mexeu no que? A gente conseguiu aumentar a tensão, já aumentou a voltagem, né? Só que a corrente permaneceu a mesma. Como é que a gente vai fazer para aumentar a corrente que passa entre eles? A gente vai pegar essas pilhazinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar agora elas em paralelo. A gente vai ligar elas em paralelo.
Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, por exemplo, o fio positivo dela aqui, tá vendo? Esse aqui é o fio positivo, o fio que está ligado ao quê? Aos polos positivos, tá vendo? O que a gente vai fazer? A gente vai ligar elas aqui, tá vendo? Vai vir aqui até, por exemplo, o nosso motor elétrico. E o que a gente vai fazer com o fio negativo? Ou seja, o fio que vai ligar o polo negativo até o nosso motorzinho elétrico. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar em paralelo, ou seja, vai passar um fio aqui vindo lá da nossa pilha 1, pilha 2, pilha 3. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse fio, vai ligar ele no motor elétrico e vai ligar o polo negativo dessa bateria nesse fio. E vai ligar o polo negativo desse fio, tá vendo? Aí o que a gente fez aqui? Olha só que legal, aqui nesse caso a gente não está ligando o que? A gente não está ligando os polos negativos dessa pilha aqui, por exemplo, com o positivo dessa. Não, a gente não está fazendo isso aqui, ó. A gente não está conectando com o polo negativo com o polo positivo da outra pilha. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo com que esses três polos negativos se conectem com esse motor elétrico e esses três polos positivos se conectem com o nosso motor elétrico ou com o nosso sistema elétrico que a gente queira. O que isso vai resultar? Isso não vai resultar no aumento da tensão. Por quê? Porque a tensão a gente sabe que é o quê? Que é a DDP, a diferencial de potência, diferencial de potencial que tem entre o polo negativo e o polo positivo. Só que olha só, nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente sabe que a corrente é o que? Vai ser justamente a quantidade de elétrons que vão estar fluindo do polo negativo para o positivo, correto? Isso que é a corrente. Então olha só o que a gente fez. Se tivesse só aqui ó, só essa pilha aqui, quantos amperes teriam aqui? Vamos dizer que não existe resistividade desse fio, ele é um fio perfeitamente condutor. O que seria? A gente teria essa voltagem aqui, esse DDP, essa tensão fluindo de 1,5 volts, fluindo do polo negativo até o polo positivo, tá vendo? Ele sairia aqui do polo negativo até o polo positivo. Se esse fio aqui ele fosse ideal, ele teria lá a amperagem dele. Nós faremos o que? Com 1,5 volts, essa aqui ia passar, vamos dizer que é 1 volt aqui, só para facilitar a nossa conta. 1 volt. Então o que aconteceria aqui? Com 1 volt em cada pilha. Se não tivesse resistência, esse 1 volt ia sair do polo positivo, ia passar pelo motorzinho elétrico e voltar e ser atraído para o polo positivo dessa pilha. Então, se não tiver resistência, essa corrente vai ser de 1 ampere, vai conseguir escoar essa DDP, essa tensão de 1 volt do polo negativo para o polo positivo. Então, isso seria o nosso 1 ampere. Nesse caso aqui. Só que o que a gente fez? Olha só que legal que a gente fez. A gente adicionou outras 3 pilhas em paralelo ao nosso sistema elétrico. Só que olha só, como a gente ligou em paralelo, significa que a gente não conectou diretamente os polos negativos aos polos positivos de cada pilha. Então o que aconteceu? Olha só, essa carga elétrica, que vamos pegar separado, estudar separadamente, visualizar o que eu estava dizendo. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, um elétronzinho daqui, ó, um elétronzinho saindo desse polo negativo aqui, o que ele vai fazer? Considerando que esse fio aqui tem uma condutividade excelente, não tem nenhuma resistência dessa pilha de 1 volt, então esse elétronzinho livre, ele ia circular por esse fiozinho, ele ia ser conduzido por esse fio até chegar lá no nosso polo positivo de novo. Só que o que acontece? Como a gente ligou esse sistema elétrico em paralelo, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que esse elétronzinho vai sair daqui, o que vai acontecer? Outro elétronzinho livre vai sair dessa segunda pilha, tá vendo? Esse elétronzinho também vai sair e vai seguir junto com o outro. Aí eles vão seguir aqui pelo nosso fiozinho, tá vendo? Eles vão seguir pelo nosso fiozinho. Aí o que vai acontecer? Na terceira pilha desse nosso sistema elétrico vai sair outro elétronzinho, tá vendo? Então o que vai acontecer? Olha só,
você vai ver que esses elétrons, o que eles estão fazendo? Ó, eles estão andando juntos, entre aspas, pelo mesmo fio, pelo mesmo condutor, tá vendo? Então o que aconteceu? Olha só, a gente sabe que a corrente é o que? Corrente é justamente como se fosse o escoamento dessas cargas negativas para as positivas. Então olha só, se a gente ligou em paralelo, tá vendo que essas cargas estão saindo ao mesmo tempo aqui do polo negativo e indo para o positivo. Então vocês veem o que a gente fez aqui. Como a gente ligou em paralelo, elas não estão se somando, elas só estão passando ao mesmo tempo pelo mesmo fio. Então o que a gente fez? A gente aumentou o número de elétrons passando por esse fio aqui para chegarem no polo positivo. Então o que a gente fez? A gente aumentou a corrente. Então a gente ligou elas em paralelo, o que a gente fez? A gente aumentou o que? A corrente. Qual que é a unidade de medida para corrente elétrica? Vamos ver se vocês estão craques. Qual que é? Me fala. Ah, isso daí. Amperes. Então, uma linguagem que o Murilo vai odiar, a gente aumentou o que? A amperagem desse sistema elétrico aqui, como vocês podem ver. Então, basicamente é isso. Se a gente liga em série, a gente soma as voltagens. Se a gente liga em paralelo, a gente soma as amperagens, como eu demonstrei aqui. Então com isso a gente faz o seguinte, então só para esclarecer de uma vez por todas, se a gente liga em série, a gente aumenta as voltagens, a gente consegue somar as voltagens de cada fonte. Se a gente liga em paralelo, esse sistema aqui que vai acontecer, a gente vai somar as correntes, as amperagens, que nem o Murilo vai odiar chamar. Então com isso você entendeu qual que é o objetivo de uma ligação em série e uma ligação em paralelo. Vamos seguir. Galera, é importante vocês saberem uma coisa, que é o seguinte, essa ligação aqui em paralelo, você vê que o quê? Que a voltagem aqui permanece igual, porém a gente soma as correntes, correto? Agora se a gente tem um sistema em série, olha só, vamos pegar um exemplo aqui, a gente tem uma pilhazinha, que ela vai estar ligada aqui a várias lâmpadas. Lâmpadas estão conectadas, nossa, parece um balão isso aqui, eu sei, mas enfim. Essas lâmpadas vão estar ligadas aqui em série por um fio, beleza? Aí esse fio vai retornar aqui para o polo negativo. Então quer dizer que qual vai ser aqui o fluxo de elétrons? Vai ser aqui do polo negativo para o positivo, correto? As cargas vão ser atraídas para o polo, vão ser repelidas do polo negativo e ser atraídas para o positivo. Então o que vai acontecer? Esses elétrons vão passar por aqui, vão passar pela essa primeira lâmpada, vai acender a lâmpadazinha. Vão passar pela segunda, vão acender outra lâmpadazinha, vai acender a terceira, pela quarta, enfim, vai acender todas as lâmpadas. Agora, se essa lâmpada aqui queimar, o que vai acontecer? Ó, se essa lâmpada aqui queimar? Queimou, pum, perdemos aqui o que estava conduzindo ela. Essa lâmpada aqui, as cargas estavam passando por ela, estavam iluminando lá o filamento, as cargas estavam passando pelo filamento lá da lâmpada, só que a lâmpada queimou lá. Vamos dizer que ela esquentou muito, aí aquele filamento dela fundiu. Então o que aconteceu? Ela não está mais conduzindo as cargas elétricas. Então o que acontece? A gente quebrou aqui o nosso circuito elétrico. Então, pum, apagou essa daqui e já era. Essas três lâmpadas recentes não vão acender, porque não está mais passando corrente por essa daqui. Se a gente tiver elas ligadas em paralelo, ou seja, vai ter um fiozinho aqui passando por cada lâmpada ligado aos dois polos da pilha, se elas estiverem ligadas em paralelos, independente se essa aqui queimar, a gente vai continuar com as outras acesas, porque elas estão ligadas em paralelo. Então vai ter um fio ligando cada lâmpada ao polo positivo e ao polo negativo dessa pilha. Então isso é uma vantagem. Se a gente liga em paralelo, se algum dos componentes desse sistema elétrico queimar, a gente não perde todo o nosso sistema. Agora, se a gente ligar em série, se um queimar já era, o sistema todo vai pro beleléu, beleza? Vamos seguir aqui, eu vou pedir agora pro nosso amigo convidado da aula de aula, o grande Murilo, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que quais são as aplicações e por que é importante a gente saber o conceito de corrente alternada. Murilo? Então, a corrente alternada, ela se mostrou ao longo do tempo uma melhor maneira de entregar eletricidade. Então, no quesito distribuição, os primeiros circuitos elétricos, o primeiro sistema de distribuição elétrica que foi feito em Nova York,
por questão de curiosidade, foi feito em sistema contínuo. Né? Ele tinha um banco de baterias enorme que alimentava as poucas luzes, os poucos postes da cidade de Nova York. E é um sistema de corrente contínua no quesito de distância. Quando você tem uma distância muito grande para transmitir energia, ela começa a apresentar muitas perdas. Né? E um físico aí famoso, Nikola Faraday, ele desenvolveu a corrente alternada, né? E justamente a grande vantagem do circuito alternado é a menor perda de potencial elétrico com distância, né? Então a gente consegue transmitir eletricidade a longa distância sem ter grandes perdas. Então esse é até hoje o fator principal do uso da corrente alternada, é a redução de perdas ao longo da distância. E ele é uma energia mais fácil de produzir também, né? A energia alternada é mais fácil de gerar do que a contínua. Esse também é outro grande fator para a gente ter a corrente alternada. A corrente alternada tem nas nossas casas, nas tomadas, temos corrente alternada. Fonte de corrente contínua é só pilha e bateria que a gente tem por aí mesmo. Agora o resto é tudo alternado. Toda a distribuição, desde a usina elétrica até nossas casas, é alternada. E na aeronave também a gente tem uma linha alternada, também tem uma linha contínua. Mas a grande vantagem da fonte alternada é redução de perdas na distribuição. Então, por que é chamada corrente alternada? Né? Ela difere da corrente contínua, porque a corrente contínua é justamente o quê? Os polos do circuito são definidos. Ou seja, num circuito contínuo, numa pilha ligando uma lâmpada, por exemplo, né? Uma bateria ligando uma lâmpadazinha aí, a gente tem os polos definidos. O polo positivo sempre vai ser o polo positivo, o polo negativo sempre vai ser o polo positivo. Então faz com que o caminho da corrente seja somente um. Ele sai o sentido real da corrente elétrica, que muita gente acha que é o contrário, mas o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo para o positivo. Só que convencionalmente a gente adota que o sentido da corrente intuitivamente também adota que o sentido da corrente é do positivo para o negativo. Mas realmente o que acontece é o contrário, é do negativo para o positivo. Por quê? Por que isso? Mas por que essa diferença? Por que o real é do negativo para o positivo? Justamente porque quem faz a corrente elétrica é o elétron. Então, o elétron está onde? O excesso de elétron está onde? Está no polo negativo. Então, ele tem que sair do polo negativo, trafegar pelo circuito elétrico e voltar para o positivo. Entendeu? Então, aí a gente consegue perceber o sentido real da corrente elétrica. Na corrente alternada, o que vai diferenciar o que justamente é isso. Não temos polo definido. Porque os polos estão constantemente alternando entre si. Uma hora ele está positivo, outra hora ele está negativo. Outra hora ele está positivo, outra hora ele está negativo. Por isso que é chamado de corrente alternada. Isso ela se deve como ela é gerada, né? Porque é alternada. Porque nos geradores que temos aí, eles vão ter um movimento rotativo dentro de um campo magnético. Então, uma hora o polo norte dos indutores está induzindo o circuito, outra hora é o polo sul. Então está sempre trocando qual polo do ímã está induzindo a corrente elétrica. Não necessitamos aprofundar muito, porque os conceitos da corrente alternada. Mas a grande diferença para a corrente contínua é essa, o que é importante gravar é isso. Corrente contínua, temos polos definidos. Corrente alternada, temos polos variando ao longo do tempo. A grande diferença é essa. E a vantagem da corrente alternada em cima da corrente contínua é justamente redução de perdas na transmissão. Conforme você vai tendo circuitos maiores, né, circuitos muito longos, com muito cabeamento, no caso de aeronaves, por exemplo, um circuito com uma transmissão alternada é mais vantajosa. Como que a corrente alternada surge? É justamente o que eu falei, temos uma bobina inserida num campo magnético, né, o campo magnético é estático, né, o que gira é a bobina dentro do campo. Então, uma hora, o que acontece? Que uma hora o campo recebe indução do polo norte do ímã. Então as linhas cortam a bobina em um sentido. Quando essa bobina dá um tombo, acontece ao contrário, ele recebe indução do polo sul, né? E como ele está girando, está sempre trocando então uma hora do polo sul do polo norte, polo sul, polo norte. Isso faz com que os elétrons, cada hora vai para um lado.
Então a gente continua tendo polo positivo e polo negativo, só que alternando. Então uma hora a corrente vai para um lado, outra hora vai para o outro. Uma hora vai para o lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Ela vai indo e voltando, literalmente indo e voltando. Então você fala, mas peraí, mas como que o circuito funciona do mesmo jeito? Mas a corrente está indo e voltando, está variando o sentido dela ao longo do tempo e o circuito funciona do mesmo jeito que é contínuo? Funciona. Porque é o seguinte, o que importa para a carga funcionar, para a lâmpada acender, para qualquer coisa elétrica funcionar é o quê? É o movimento do elétron. Para que sentido ele vai, não importa. O elétron tem que passar pela carga. Ou seja, ele tem que fazer, ele vai gerar o trabalho dele, vai ser convertido em energia térmica ou energia luminosa, mas isso não depende do sentido do circuito. Por quê? Porque é muito simples. Se você pegar uma lâmpada e ligar numa pilha, ela vai acender. Se você inverter a pilha, ela vai acender do mesmo jeito. Então você vê que não importa o polo, ela funciona. A corrente alternada é exatamente isso. Ela varia o polo dela, o sentido dela, então a corrente uma hora vai para um sentido, outra vai para o outro, outra vai para o sentido. Só que a carga, ela funciona do mesmo jeito, porque para a carga não importa o sentido dela. Para a maioria das cargas, não importa o sentido. Então, isso mostra por que a corrente alternada, mesmo tendo esse comportamento maluco, né, ela funciona do mesmo jeito. Então, pessoal, seguindo aqui a nossa matéria, a gente vai falar agora das aplicações, mas antes de falar das aplicações bonitinhas, vocês têm que saber uma coisa importante, que é sobre magnetismo. Criados a partir desse princípio do eletromagnetismo e mais usados na aviação vai ser o relé e o solenoide, né? A partir do princípio que a gente sabe que todo condutor percorrido por corrente elétrica vai gerar campo magnético, a gente consegue construir os eletroímãs, né? O que é o eletroímã? O eletroímã é você pegar bastante